dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será confiança. Você confia em alguém? Confiança só em Deus. Salmo 46. Confiança só em Deus. Já dizia meu pai, você vai ver coisa, meu filho. Não confie em ninguém nesta vida, porque até mesmo a sua própria sombra te abandona quando o sol não estiver brilhando. Uau! Até mesmo a sua própria sombra te abandonará quando o sol não estiver brilhando. Jesus, minha razão de viver. Neste, você pode confiar. Amém? Vamos meditar aqui no Salmo 46. Confiança só em Deus. O homem, ele é falho, e Deus não. Primeiro, para confiar em Deus, a primeira coisa que nós temos a fazer é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Amada, desconfiança paira no ar da modernidade de hoje. Diante de tantas piratarias, falsidade ideológica e enganos subsequentes, as pessoas estão sendo treinadas para desconfiar, não é mesmo? Olha, não confie em fulano, não confie em ciclano, não confie. Não, estão sendo treinadas para desconfiar. Chegamos a um ponto em que a sociedade parte do princípio de que todas elas estão erradas. E então precisamos provar nossa honestidade quando fazemos qualquer coisa. Não é mesmo? Amada, a desonestidade está em todas as áreas. Nas áreas profissionais, nas áreas religiosas e políticas. Em todas as áreas há pessoas honestas e desonestas, mas a maioria são julgadas como desonestas, onde nos leva a não confiarmos. Amada, a imagem de uma criança saltando para o colo de um pai demonstra sua total entrega e confiança em alguém que conhece bem e que sabe ser maior e mais forte do que ele. Já presenciou aquela cena, ou você já participou de uma cena dessa aí, onde se joga nos braços do pai, confiando? Somente nos braços do pai é que nós podemos confiar, e principalmente o Pai eterno. Não é mesmo? Sem nenhuma dúvida. Essa criança não tem nenhuma dúvida de que será acolhida e abraçada paternamente. Que ela confia no Pai. Você confia em Deus? Se confia, amém. Se não confia, você precisa confiar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Pai espiritual. Nele nós podemos refugiar. Vamos falar de refúgio, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Neste você pode confiar. Neste você pode buscar. Mas a pessoa que você mais confia, sempre é a primeira pessoa que você procura, não é mesmo? Quando tem uma novidade ou até um problema para contar, certamente vai procurar alguém em que possa confiar. Muitas pessoas procuram as pessoas erradas no momento desse aí e são frustradas. Mas quando você procura Deus, Ele é o único que pode resolver todos os seus problemas.
A forma literária desse salmo, amado, traz um socorro repetido dos versículos 7 a 11. A palavra-chave é iniciada no primeiro verso, é refúgio. Isso demonstra um plano de fuga. Segundo a linguagem de guerra, este plano de fuga trazia certa segurança aos guerreiros, que lutavam com a confiança de vencer ou se abrigar caso precise. Os homens de guerra, né? Eles enfrentavam com aquela segurança, sabendo que o seu comandante estava na direção. E para nós, o nosso comandante é Cristo, nosso general é Cristo. Temos que confiar nele em qualquer guerra que enfrentamos. O amado salmista declara que confia tanto em Deus que se refugia nele, pois o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91:1. Os que confiam no Senhor habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam na sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder. Se você precisar fugir para algum lugar, amado, fuja para a presença de Deus. Quem confia em Deus se refia no Senhor. Segundo, não temer, jamais temer a Deus. Obedecer sim. Portanto, amado, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que aconteça tudo isso, não temas. Toda pessoa, amado, tem medo de alguma coisa. O medo é uma arma do inimigo para paralisar nossas vidas. Pode ter certeza disso. Quase sempre o medo é baseado numa mentira ou ilusão. Este temor é ensinado de geração em geração, de modo que parece que já nascemos com medo, não é mesmo? Mas não é verdade. Se não avisarmos uma criança de um perigo, ela não terá medo. Você pode ver que a criança não tem medo, porque ela ainda não sabe o que é medo. Ela se joga aos braços do pai. Mas o dia que ela passa a ter medo, aí ela vai ficar receosa. Por isso não devemos ter medo e nem ensinar o medo. Talvez você já tenha passado por uma situação de medo, não é mesmo? Como, por exemplo, dia escuro. E quando encontrou alguém para fazer companhia, logo ficou mais confiante, pois sabia que não estava só. Já passou por situações dessa maneira? Momento de angústia, desespero. De repente você encontra alguém, aí o medo diminui. Amado, quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho. Pode ter certeza disso. Pois a palavra de Deus traz a expressão não temas 365 vezes cada dia do ano, para sabermos que não há o que temer. Isaías 41:10 diz, não temas que eu estou contigo, não te assombro, eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. A expressão não temas tem 365 vezes na Bíblia, amado. Quem confia em Deus não tem o que temer. Quem confia em Deus é alegre. Tem alegria sempre. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem confia em Deus vive alegre, porque não tem temor. Outra característica de quem confia em Deus é a alegria. É uma alegria espontânea e não uma alegria passageira, sob efeito de álcool, de droga. É uma alegria permanente. Uma pessoa que não tem essa confiança vive triste e assombrada. Só tem alegria sob efeito de entorpecentes. Ela vive assombrada pelo mundo. Já quem confia em Deus sempre está alegre, mesmo no meio das dificuldades. Mesmo em meio da dificuldade, você anda alegre, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Com certeza, amado, você conhece pessoas que enfrentam muitas lutas, com problemas de saúde graves, ou cuidado de parentes acamados, e mesmo assim vivem sorridentes, porque confia em Deus, descansa no Senhor, confia nele.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nunca deixe o mundo roubar esta alegria que há em você, porque este é o fruto do Espírito Santo em sua vida, conforme Gálatas 5:22. Nunca deixe a alegria ser levada pelo roubo do mundo. Quem não tem essa confiança, amado, vive desanimado e fraco. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem confia em Deus tem alegria, pode ter certeza disso. Firmeza. A pessoa só é firme se tiver Deus ao seu lado. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus está no meio do seu povo. Amado, ser humano é incoerente e contraditório, além de inconstante, não é mesmo? As pessoas se tornam frágeis e volúveis a cada dia, mas devido à massificação da sociedade, onde os valores são passageiros. Muitas pessoas, infelizmente, os valores são passageiros, as alegrias são passageiras. A vida livre de compromisso é pregada pelo mundo com alternativa de vida moderna. Existem pessoas, amadas, que são imprevisíveis, vivem em fases como lua, mudam constantemente, mudam de endereço, de emprego, de curso, de roupa e de opiniões. Tem pessoas que são como a fase da lua. Lua nova, lua cheia, alegre, triste. Assim como muda de emprego, de roupa, de rua, de opinião. Não é mesmo? O mesmo acontece no relacionamento e, consequentemente, não se afirmam mais na religião. Tem pessoas que adoram vários deuses achando que é normal. A palavra de Deus diz que nós não devemos servir a dois senhores, porque se agrada um e desagrada o outro. Mas tem pessoas que adoram a todos. Falou que é Deus para ele, ele adora. E é um só Deus, o Criador de todas as coisas. Amado, o resultado de tudo isso está no momento dos vícios e doenças emocionais. Cada vez mais as pessoas são controladas por álcool, drogas ou medicamentos entorpecentes. Muitas pessoas, amado, precisam tomar remédio para dormir, depois para ter disposição de ficar acordado. Não é mesmo? Tem pessoas que estão tão viciadas no álcool que tem que tomar uma para levantar, tem que tomar uma para tomar banho, tem que tomar uma para abrir apetite, tem que tomar uma para dormir. Não é mesmo? Embora a ansiedade seja o mal do século, Jesus já previa isso e de sua receita, como especialista, baseado na confiança em um Deus superior a tudo que vivemos, conforme Mateus 6, 25 e 34. Quando confiamos em Deus, mas sabemos que, embora tudo possa ser abalado, nosso Deus é mais forte e nossa fé se fortalece. Não precisa usar nada disso, nenhum entorpecente. Quem confia em Deus tem firmeza em tudo o que faz, porque sabe que Deus está na direção. Com Deus, amado, nós temos que ter gratidão, nós temos que ser gratos em tudo. Ele foi o Criador de todas as coisas. Pai Deus diz: vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Criador de todas as coisas. O salmista demonstra tanta confiança em Deus que convida as pessoas para viver o que Deus está fazendo. Por isso precisamos reconhecer o poder de Deus e testemunhar suas maravilhas em nossas vidas. Isso é ser grato de tudo que o Senhor faz por nós. Vinde ver e contemplar as obras do Senhor, tudo. Observe os mares, as matas,
as aves, os peixes, os animais, as grutas, tudo criação de Deus. Aí eles vão lá e colocam outro Deus. Mas quem criou tudo foi Deus. Não é mesmo? Amada, a ingratidão se tornou algo natural do ser humano. As pessoas se esquecem dos benefícios que recebem, mas se lembram de cada detalhe que ficou faltando. Quer perceber? Você faz 100% por uma pessoa. Aliás, faz 99% por uma pessoa. E quando fazer um, ele lembra desse um e não lembra dos 99. Amado, se esperarmos reconhecimento do que fazemos, ficamos frustrados e desanimados com a ingratidão das pessoas que nós o ajudamos. Não espere nada do homem. O homem é ingrato por si próprio. Amado, a gratidão é uma característica de confiança em Deus, porque tem esta convicção, sempre se lembra de tudo que Deus fez em sua vida. Você tem que lembrar tudo do que Deus fez em sua vida. Até aqueles livramentos ocultos. Um atraso de uma viagem, algo que não deu certo. Isso foi um livramento de Deus. Às vezes você ficou até frustrado, né? Porque não pôde resolver aquele problema naquele momento, mas foi provisão divina. Como a letra do hino que diz, conta as bênçãos. Diz quantas são. Você sabe quantas bênçãos Deus já fez em sua vida, amado? Você já foi grato a todas elas? Podemos reconhecer as inúmeras maravilhas de Deus, ao ponto de que, se contasse, excede os grãos de areia, não é mesmo? Já pensou se você contasse toda a bênção de Deus? Seria como os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O Salmo 139, 18 fala sobre isso. Agradecer a Deus aumenta a nossa fé, porque não esquecemos o que Ele fez em nossas vidas. Você não pode esquecer o que Deus fez na sua vida. Primeiro, você está aí porque Deus te criou. Ele é o seu Criador, você tem que lembrar dele e não de outros deuses. Amado, quem confia em Deus tem um coração grato, tem um coração de paz. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Deus protege. Lembra com os soldados de Faraó? Foi atrás do povo ali no Mar Vermelho, achava que não tinha mais jeito. E Deus entrou com a provisão ali e despedaçou a todos. Foram submergidos sob a água do mar. Amado, salmista descreve este verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas, mas as armas podem ser destruídas, porque não vai mais precisar se defender, pois a paz já está garantida. Amado, desconfiança traz perturbação e problemas, pode ter certeza disso. O perigo da violência na cidade faz com que as pessoas se tornem verdadeiras prisões de segurança máxima. Você já percebeu que nós estamos vivendo em um mundo em que nós, as pessoas de bem, estamos presas e os ladrões e os bandidos estão soltos? Pois é, nós estamos vivendo isso. Mesmo assim, quanto mais riqueza uma pessoa tem, menos sossego consegue desfrutar. Já percebeu isso? Quanto mais riqueza a pessoa tem, ele não pode desfrutar. Isso porque vive desconfiada de que algo de ruim pode acontecer. Uma pessoa bem-sucedida, ele anda rodeado de segurança. Confia no homem. Mas nós confiamos em Deus. Amado, quando confiamos em Deus, não precisamos nos armar contra outros. Podemos nos desarmar para viver em paz com Deus e com o próximo. Mesmo no meio das dificuldades, podemos dizer que temos a paz do Senhor, que é maior que qualquer outra paz passageira do mundo. João 14, 27. Ageu 2,9b diz: neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje aqui em casa eu sinto essa paz. Eu sinto essa proteção divina, eu não preciso de armas.
A paz de Deus diz que os anjos que acampam ao meu redor me guardam e me livram. Então eu me sinto protegido aqui nesse lugar. Nesse lugar, em qualquer lugar que eu vou, porque os anjos do Senhor acampam ao meu redor e me guardam e me livram. Amado, quem confia em Deus tem a paz em seu coração, pode ter certeza disso. Nós precisamos ter tranquilidade. A paz de Deus diz: aquietai e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. E saber que o Senhor é Deus. O psicólogo Augusto Cury, amado, ficou conhecido no mundo todo com a sua teoria da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Quantas pessoas vivem, né, com esse síndrome do pensamento acelerado? Segundo ele, o mundo moderno tem sobrecarregado nossa mente de informações de maneira que nosso pensamento é mais acelerado que o normal. Muitas informações de fakes, falsas. Isso gera várias doenças psíquicas e emocionais, além de sintomas como falta de concentração e insônia. Quantas pessoas têm problema de insônia, falta de concentração? Tudo isso enche a mente, armazena coisas ruins na sua mente. Amado, o ser humano não foi criado para viver sob constante pressão, como nos dias atuais. Não, o ser humano não foi criado para isso. Já estamos com os compromissos agendados de contas a pagar no próximo ano, sendo que não podemos acrescentar um côvado ao nosso custo de vida, não é mesmo? Mateus 6,27. Ou veja essas festas, aí termina a festa, já a outra festa, já um carnê para você pagar. Já existe carnês para o próximo São João, já existe carnês para a virada do ano, já existe carnês. Enfim, a pessoa fica sobressaltada, sobrecarregado. E a paz de Deus é bem claro: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tem que se sobrecarrega porque quer. Fica passando cartão aqui, cartão ali. Aí chega o dia de vencer, não tem o dinheiro, sai correndo atrás. Coisa que poderia evitar. Fica sobrecarregado. Aí não consegue dormir, tem problema de insônia, problema de ansiedade. Amado, quando confiamos em Deus, sabemos que passamos por tempestades. Pode ter certeza. Mas temos um Deus que é muito maior e pode apenas, com uma palavra, fazer a bonança. Basta uma palavra do Senhor. Procure acalmar seu coração em oração na presença de Deus para receber essa tranquilidade que só Deus pode nos dar, conforme Filipenses 4,6. Amado, quem confia em Deus tem tranquilidade. Pode ter certeza disso. Quem confia em Deus tem tranquilidade. Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas na hora difícil se desesperam. Ou confia ou não confia. Com Deus é assim, ó, sim, não. Mas para aprender a confiar mais em Deus é preciso, primeiro, aprender a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Não temer, sabendo que não estamos sozinhos. Buscar a alegria do Senhor que nos fortalece. Se firmar na rocha que é Jesus. Ser grato por tudo que faz em nossa vida. Sentir a paz que vem de Deus ao nosso coração e ficar tranquilo, descansando no Senhor. Portanto, procure mais confiar em Deus. Pois a frase diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É uma passagem bíblica do Salmo 125:1, que descreve a segurança e a estabilidade daqueles que depositam sua confiança em Deus. Assim como o monte Sião é conhecido por sua firmeza e permanência, aqueles que confiam no Senhor são considerados inabaláveis e permanecem firmes em meio à dificuldade da vida. Essa mensagem do Monte Sião, amado, como símbolo de segurança e permanência, é reforçada pelo fato de que ele é um monte alto e rochoso que se ergue sobre a paisagem ao redor. Essa proteção, refúgio, é usada para ilustrar a proteção divina sobre aqueles que confiam no Senhor. Portanto, o versículo continua dizendo que, assim como os montes circundam Jerusalém,
o Senhor protege o seu povo, demonstrando que a proteção divina é constante e duradoura. Essa imagem de proteção também é reforçada pela ideia de que o centro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra do justo, indicando que a justiça e a proteção de Deus prevalecerão sobre a injustiça e a opressão. Pode ter certeza disso. Em resumo, a passagem bíblica do Salmo 25:1 expressa a ideia de que a confiança no Senhor traz segurança, estabilidade e proteção para aqueles que o depositam a fé nele. Para aqueles que depositam a fé nele. Portanto, amados, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que essa canção fortaleça sua fé e remove sua confiança em Deus. Ele é a nossa rocha inabalável. Pode confiar. Nele você pode confiar. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor, vamos orar e deixar Deus na direção das nossas vidas e confiar nele em todas as áreas. Todas as áreas. Amém? Medite nesse louvor e deixe Deus falar com você através desse louvor. Eu creio que Ele já falou com você, né, com essa palavra. Medite aí. Se confio no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Olha o monte. Olha. Tudo criação de Deus, né? Olha o monte, ó. Tudo criação de Deus. Ele tem autoridade e poder dos que confiam nele. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças. Te louvo, te exalto, Pai, pela sua criação, por essa maravilha. O Senhor que tem controle de tudo que nela há. Em Ti nós podemos confiar, Pai. O homem é falho, o homem nos decepciona, nos frustra, mas o Senhor não. E o Senhor nós podemos confiar. Peço, Pai, que o Senhor doce amado Espírito vai encontrar essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele também possa ter essa fé inabalável de que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o que está no controle de todas as coisas. E venham confiar também no Senhor, assim como eu confio. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito você vai fazer por cada um de nós. A Ti, toda honra, toda glória, exaltada é o Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado, é isso aí. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Continue firme, continue com muita fé, uma fé inabalável. Não tenha medo, não fique triste, tenha coragem, seja alegre. A nossa alegria é permanente no Senhor. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, e Satanás jamais irá permitir que você venha ter essa fé inabalável no Senhor, que você venha confiar no Senhor. Mas não se deixe enganar por Satanás. A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor. A Ele toda honra, toda glória, exaltada o nome do nosso Deus. Amém? Não se deixe enganar. Tenha um bom dia e ó, firme, fé inabalável, Senhor. Fica na paz e tenha um bom dia.